Olá, meus queridos. Estão me ouvindo bem pelos comentários? Vão falando aí. Hoje a gente vai falar sobre doenças ortopédicas de animais jovens. Como é que tá? Tá vendo aí? Dá uma olhada se tu tá conseguindo me ouvir bem. Estamos ao vivo e a cores para falar sobre esse assunto. Deixa eu aumentar a luz aqui. Opa, vou achar um pouco. Olá, pessoal, tudo bom? Oi, Alice. Vai falando se vocês estão me ouvindo aí. Quer sentar do meu lado aqui, Preta? Tá, hoje a gente vai falar sobre doenças ortopédicas de animais jovens. É um assunto bem amplo, bem extenso e muito importante. E também fica comigo aí que vai ter uma surpresa no final da live, tem um presentinho para vocês, tá bom? Oi, Fê, tudo bom? Fábio, tamo ao vivo, tamo ao vivo. Beleza. Entrou! Olá, pessoal, tudo bom? Tá, pessoal, olha só. Seguinte, primeira coisa que é importante vocês saberem. Primeira coisa que é importante vocês saberem. Entrou e saiu. Os diagnósticos diferenciais. Se você vê um cão jovem mancando, né? Se você vê um cão jovem claudicando, agora acho que parou de travar. Começou, galera. Começou, parou de travar, parou de travar. Tamo junto. Se você vê um cão jovem claudicando, tá? O que você tem que pensar? Quais são as possibilidades que você tem que pensar? Primeiro de tudo, membro torácico. Está claudicando no membro torácico. Primeiro, osteocondrite dissecante, não união do processo coneu, fragmentação do processo coronoide, a displasia do cotovelo, né? Congruência do cotovelo, deformidade angular de membro. Então, esses são os diagnósticos diferenciais para o membro torácico. Panosteite, hipertrofia, osteodistrofia hipertrófica, a osteodistrofia hipertrófica, retenção do núcleo cartilaginoso e trauma, tá? E esse trauma a gente inclui aí fraturas, luxações, subluxações, avulsões, dores ósseas, que nem sempre a gente vai ver no raio-x. Então é isso que você tem que ter noção. Nem sempre um paciente jovem a gente vai enxergar alteração no raio-x, mesmo até se ele tiver uma fratura. Às vezes tem fraturas que não aparecem no raio-x. Tem um artigo muito legal que fez um estudo da Veterinary Comparative Oncology. Esse estudo mostrou o seguinte, cara, isso é muito massa. Ele mostrou que 25 cães tinham fratura traumática do processo coronoide medial, fratura traumática, sem nenhuma outra evidência de doença articular, e não foi diagnosticado pelo raio-x. A radiografia não conseguiu diagnosticar. E o que esse artigo quer dizer? Olha, mesmo que não tenha alteração, pode ter fraturas, principalmente considerar esses diagnósticos diferenciais em cães que depois que fizeram algum trabalho, tipo, alguma atividade de muito impacto, começaram a claudicar. Então pensem nisso. Tá? Olha só que importante isso, né, pessoal? Coisas que a gente não considera. Então o processo coronoide ele pode se fragmentar e não ver no raio-x, mas enfim, tá? Isso não tem nada a ver com a displasia do cotovelo, tá? É uma fratura traumática, tá? Do processo coronoide. Agora, diagnósticos diferenciais do membro pélvico. Diagnósticos diferenciais do membro pélvico. Displasia coxofemoral, se o cão está claudicando, cão jovem está claudicando, o que a gente pensa? Displasia coxofemoral, luxação patelar, osteocondrite dissecante, que mais? Necrose séptica da cabeça do fêmur, panosteite e as afecções traumáticas. Maravilha? Então vamos lá. Sabendo disso, você já tem uma noção do que pode estar acontecendo, do que é mais comum acontecer nesses pacientes jovens, tá? Então vamos começar falando das afecções ortopédicas de pacientes jovens que acometem as articulações. Primeira de todas, osteocondrose. Osteocondrose dissecante, também às vezes chamada de osteocondrite dissecante, mas o termo mais aceito hoje é a osteocondrose dissecante. Não se sabe corretamente a etiopatogenia que o faz ela acontecer. Suspeita-se que seja assim alguma falha, né,
dos condrócitos de se mineralizarem, se transformarem em osso por condições traumáticas, hereditárias, ou um crescimento muito rápido, causas nutricionais ou até isquemia. Às vezes, isquemia pode estar presente, tá bom? Então, quais são os sinais radiográficos da osteocondrose? Há um achatamento ou concavidade do osso subcondral, principalmente em ossos como o húmero, tanto proximal quanto distal, né? Fêmur, tarso pode acontecer, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Qual é a melhor forma de diagnosticar essa doença? São radiografias, é o primeiro exame, é a triagem, radiografias. E caso as radiografias não sejam esclarecedoras, a artroscopia ou a tomografia podem ajudar nesses casos, tá bom? Então, tomem cuidado com essa doença, porque as alterações são bem discretas, mas se o cão está claudicando, o cão jovem está claudicando, é uma doença, principalmente no membro torácico, que acontece mais, né? É uma doença que você deve considerar, tá? Então, o prognóstico da osteocondrose, primeiro de tudo, que depende do local que está acontecendo. Depende do local que está acontecendo, tá? Se for no ombro, né, a escápula humeral ali na região proximal do húmero, o prognóstico costuma ser bom a excelente, tá? Se for no cotovelo, no tarso, no joelho, o prognóstico não costuma ser muito bom, tá? E a artroscopia, ela tem resultados melhores do que a artrotomia para o tratamento, tá bom? Ó, Marília, nossa filhinha, tá com sono e a Lívia vai fazer ela dormir agora. Então vamos lá. Saindo da osteocondrose, a gente vai para uma doença que é muito comum, que é a displasia do cotovelo. A gente fez uma live, não faz muito tempo, falando só sobre ela. Então eu vou comentar rapidamente o que acontece aqui na displasia do cotovelo. A displasia do cotovelo é o seguinte, ela, antigamente, pensava-se que era 3 doenças, né? A não união do processo anconeu, a fragmentação do processo coronoide e a osteocondrose da região distomedial da tróclea do húmero, tá? Eram essas 3 doenças. A osteocondrose da região distomedial da tróclea do húmero, ela saiu dessa doença porque ela não está relacionada com a incongruência, tá? Então, hoje, a displasia do cotovelo, ela está relacionada com uma incongruência e é aceito mais a não união do processo anconeu e a fragmentação do processo coronoide, tá bom? O que acontece? Quando eu tenho uma una curta, vai sobrecarregar o processo anconeu, tá? Oi, meu amor. Vem dar boa noite pro pai? Vem ficar aqui com o pai. Então presta atenção. Ó. Olha aqui, filho. Quando a una é curta, há uma não união do processo anconeu. E quando o rádio é curto, sobrecarrega o processo coronoide. Sacou? Faz assim. Show de bola. Vem, filho, então vamos continuar. Dá um beijinho no pai pra gente ir. Beijo, te amo. Vai lá. Hoje a avó vai dormir comigo. A avó? Então tá, meu amor. Um beijo. Ai, meu Deus do céu. Ela é uma figura nossa. Hoje ela estava muito agitada. A gente viajou hoje, ela estava muito agitada. Muito feliz por estar viajando. Ela só viaja também, né, gente? De um lado pro outro, igual os pais. Mas então, beleza. Aí, uma sacadinha aqui para vocês. Quando você tem fragmentação do processo coronoide, um dos achados precoces dessa doença é, adivinha? É um osteofito na face não articular do processo anconeu. Quando você vê um osteofito no processo anconeu, tá? Percebe que pode ter ali uma fragmentação do processo coronoide. Maravilha? Oi, Preta. Beleza, turma? Então, presta atenção. Existe uma doença também chamada a entesiopatia do flexor. Tá? A entesiopatia do flexor. Essa doença que era antigamente chamada de a osteocondrose, né, da face distomedial lá do húmero, que estava incluída na displasia do cotovelo. Essa doença ela saiu da displasia do cotovelo e teve o seu nome chamado como entesiopatia do flexor, porque ela não está relacionada com incongruência. Entenderam? Então tem um artigo bem legal que descreve essa alteração e a gente já falou sobre isso também
nas nossas lives. Outra doença muito importante que a gente considerar é a necrose asséptica da cabeça do fêmur. Essa é uma doença bem legal, bem legal. Por quê? Porque assim, ó, ela não acontece muito em cães de raças de pequeno porte. Desculpa, em cães de raças grande porte. Então é pouco provável que você vai ver uma necrose asséptica da cabeça femoral num cão de grande porte, tá? O que acontece nos cães de grande porte é um pouquinho diferente, tá? Então a necrose asséptica da cabeça do fêmur. Obrigado, Alice, pela tua contribuição. Eu não sabia que frangos também podiam ter necrose da cabeça femoral. Muito doido, tá? Não radiografo frangos jovens, então não sabia disso. Mostra a foto das radiografias. Lucas, essas fotos estão nas nossas aulas semanais, que estão disponibilizadas no YouTube. Hoje é a live no Instagram, Foto tá bom? do quê? Foto das radiografias. Ele quer radiografia... Essa da entesopatia, por exemplo, tem uma na lista VIP. Na lista VIP, é. E Lucas, uma sacada para ti, tá? Eu vou revelar já o spoiler. Final da aula, eu vou liberar no nosso grupo do Telegram dois artigos no canal do Telegram, 2 artigos falando sobre essas doenças. Então não perde tempo, tá? Entra no canal do Telegram se você não está lá, porque você vai receber 2 artigos lá. Nesses artigos, que são revisões, tem várias fotos, tá? Então, necrose asséptica ou necrose avascular da cabeça do fêmur é uma deficiência vascular, não se sabe muito bem porque ela ocorre, principalmente de que artéria, vocês sabem? Que artéria que faz a irrigação da cabeça femoral? Artéria circunflexa lateral, ou o ramo transverso da artéria femoral circunflexa lateral. Principalmente essa, tá? Artéria caudal do glúteo também. Né? A artéria caudal do glúteo também causa isso. Beleza? Então, são debilidades nessa vascularização. E os sinais radiográficos, então, vai ter lise na cabeça femoral. Só que toma cuidado, pessoal. Eu estou vendo, recebi ultimamente alguns questionamentos sobre isso. Eu estou vendo que tem pessoas que estão confundindo a necrose asséptica da cabeça femoral com a fratura capital da cabeça femoral. Então, a fratura espontânea por escorregamento da cabeça femoral, ela é uma outra causa, né, de alterações na coxa femoral. E o que acontece? São outras patologias, são outras patogenias. A necrose asséptica é uma debilidade vascular, tá? Que acontece principalmente em cães de pequeno porte. A fratura espontânea capital femoral por escorregamento, ela pode acontecer tanto em cães quanto em gatos. Em gatos, Maine Coon tem uma predisposição muito maior de ter. E o que acontece? Cães jovens, né, sem um evento traumático, começam a mancar porque há uma fratura capital. E aí, isso tem que ser diferenciado. Porque a fratura capital, ela também pode ser chamada de osteopatia metafisária, não é displasia fisial, tá? Ela também pode ser chamada de osteopatia metafisária, ela pode ser chamada de fratura espontânea capital fisial femoral, ela pode ser chamada de fratura por escorregamento femoral. Mas a necrose pode levar à fratura? Boa pergunta, Kelly. O que acontece é que a necrose ela vai gerando uma lise, né? E aí algumas microfraturas acontecem, tá? Por uma perda, por um colapso do osso. Diferentemente na fratura femoral por escorregamento. O que acontece? A fratura ocorre por um escorregamento, né, da cabeça femoral. Então a cabeça femoral é que está o colo femoral. Ocorre uma fratura, um escorregamento. E aí essa região metafisária vai sendo absorvida, mimetizando uma necrose asséptica da cabeça do fêmur. Sacou? Só que a cabeça do fêmur tá legal, tá inteira. E às vezes ela nem saiu do acetábulo, diferente da necrose asséptica. Então tomem cuidado, porque são doenças diferentes. São doenças diferentes, tá? Essa doença de fratura por escorregamento é muito mais comum em gatos, mas já foi descrita em cães. E a gente pegou um caso esses dias. E a gente discutiu e viu que realmente era esse tipo de fratura e não a necrose asséptica. E aí eu já vi uma pessoa
Beleza, Kelly, que bom que tu entendeu. Aí eu vi uma pessoa me falar, não, eu peguei uma necrose séptica num cão de grande porte. Olha, pouquíssimo provável. Provavelmente você pegou essa fratura espontânea capital femoral, tá? Porque ela também sofre reabsorção. Com relação à necrose séptica, também é interessante vocês entenderem que, dependendo da gravidade da lesão, existe uma possibilidade da cabeça femoral se revascularizar, né? A cabeça femoral Wolverine, por exemplo, né? Que tem um poder de cura. Existe, dependendo da gravidade, as lesões podem se revascularizar e uma necrose séptica muito crônica, no nível mais assim, menos acentuado, né? Pode se revascularizar e o cão não ter uma grande clínica. Mas eu já vi casos de necrose sépticas bilateral, com uma grande reabsorção, tanto da cabeça quanto do colo femoral. Então, tomem cuidado, porque o diagnóstico da necrose séptica da cabeça do fêmur, muitas vezes você não vai detectar no início, porque não vai ter uma lise muito avançada para você detectar, mas a clínica vai já estar presente. E, às vezes, em alguns casos muito crônicos, você não vai detectar também, porque houve revascularização. Sacou? Troca a luz, amor. Vamos ver se a luz fica massa. Amarelinha. Azul. Gostei do azul. Achei massa. Boa, deixa assim. Tá. Existe uma doença também de animais jovens, tá? Que são as exostoses cartilaginosas múltiplas, que são as osteocondromatoses. Fratura por descarregamento pode ser considerada Salter? Boa pergunta, Doug. Eu ia falar isso e esqueci. Não é Salter. É diferente, tá? Inclusive, no artigo que eu vou mandar no canal do Telegram, fala sobre isso. Não é considerada Salter. Porque Salter envolve um episódio traumático, diferentemente da fratura por escorregamento. Que tal, Doug? Top? Isso aí. Gente, Show de o canal bola. Telegram é gratuito, tá? É só baixar o Telegram, que é uma ferramenta muito parecida com o WhatsApp, só que melhor. E entrar no canal da Unirad, tá? E tem ali no nosso perfil, ali na bio, um linkzinho e você pode ir por ali, tá bom? Vão ter 2 artigos muito massas lá, fazendo uma revisão desse papo que a gente falou. Eu vou jogar lá para vocês. É um artigo grande, na verdade, parte 1, parte 2. E ele faz uma série de descrições muito legais. Eu estava falando da osteocondromatose. A gente pegou um caso também recentemente. Mas existe uma coisa bem importante que é assim, ó, osteocondromatose é quando são múltiplas, tá? E a gente chama de osteocondroma quando é singular, quando é uma única lesão. Tá bom? Boa, Alice. A Alice achou que era por escorregamento porque o cão tinha escorregado. Na verdade, né, se o cão escorregar, pode piorar. A osteocondromatose também acomete animais jovens, são exocitoses, o osso vira uma couve-flor, tá? Só que é mais proliferativo, não tem lise, então difere, por exemplo, de tumores. E acontece principalmente nos esqueletos imaturos. O diagnóstico é radiográfico e por exame físico. O tratamento varia da onde está a lesão, né? Normalmente, acomete principalmente esqueleto axial, ossos longos, né? Costelas podem acontecer também, tá? Então, tomem cuidado com a osteocondromatose, não comam bola. Então, essa é uma doença que pode acometer animais jovens também. Jovens, né? Jovens. É muito interessante fazer um detalhe assim, pessoal. Ó. Existem doenças que acometem cães jovens, pediátricos, tá? E existem as doenças que acometem cães mais jovens, que nesse artigo ele chama de doenças congênitas, tá? Então, existem essas diferenças. Com relação às doenças congênitas, a gente pode falar uma coisa muito legal aqui para vocês, que é o seguinte, que são as disostoses. Disostoses, vocês já ouviram falar isso? Vocês sabiam que a hemivértebra é uma disostose? Vocês sabiam que as vértebras em bloco são disostoses? O que é a disostose? A disostose nada mais é, tá, do que um defeito de desenvolvimento no osso. É um defeito de desenvolvimento do osso. Ele se desenvolve, mas ele tem um defeito. Normalmente, de 2 ossos... normalmente pode acontecer no esqueleto axial ou no apendicular. Diferente da sinostose, que a sinostose ela é um defeito de desenvolvimento
de 2 ou mais ossos adjacentes. Então, o que é uma sinostose? Fala, doutor, uma sinostose é, por exemplo, a ectrodactilia, a sindactilia. A sindactilia é aquela fusão de membros, a ectrodactilia é aquela mão de lagosta, por exemplo. Então, existe essa diferença entre uma disostose e existe uma diferença entre a sinostose. Com relação às disostoses, eu posso citar para vocês as hemivértebras, né, que podem ser consideradas formato de cunha ou formato de borboleta, e a espinha bífida também. A espinha bífida é um não fechamento do arco da vértebra, expondo a meninge, causando sinais clínicos graves, às vezes não compatíveis com a vida. Então, isso é uma disostose. Olha que legal, né? Quantos nomes que tu nunca ouviu, né, Kelly? Massa. E a Kelly, para quem não sabe, foi residente já de cirurgia. Que bom, fico feliz de trazer coisa nova para vocês. Ó, vocês estão curtindo, tem um coraçãozinho aqui do lado. Curte aí, galera. E a disostose apendicular, eu falei da axial. Disostose axial, então, vértebras em bloco, vértebras em borboleta, hemivértebra, espinha bífida. Agora a gente vai para disostose apendicular, que acontece nos ossos, não é? Nos membros. Então tem a amelia, que é a ausência de um membro, por exemplo. Existe a hemimelia, que é a ausência de um ou parte do osso. Legal, né? Fábio, mas você é aluno na RVO, a gente fala sobre isso. A gente falou sobre isso, eu dei vários exemplos na aula prática que a gente teve sobre ortopédico, né? Eu falei sobre isso. Não usei o termo disostose porque não é tão comum. Mas a ectrodactilia, por exemplo, é uma disostose, tá? A polidactilia é uma disostose. E aí, a gente tem as sinostoses, né? Que eu vou falar para vocês aqui um exemplo de sinostose. Opa! Sinostose é quando fusiona, né? Quando os ossos nascem fusionados, tá bom? Vamos lá. Isso é uma coisa que o Fábio trouxe aqui, eu achei legal, porque isso traz a importância da gente estar em constante busca, né? Se expondo constantemente ao conteúdo. Porque às vezes, na primeira vez que a gente vê alguma coisa, que a gente lê alguma coisa, nosso cérebro busca algumas respostas. E é impossível, né? A gente absorver tudo de uma vez. Então, quanto mais a gente estuda, por mais que você já tenha lido, por exemplo, um livro de radiologia, se você lê 1, 2, 3, 4 vezes, infinitas vezes, você sempre vai tirar algo novo. Então, estejam sempre em busca. E parabéns, Fábio, por estar aqui, né? Mesmo o Fábio está sempre junto com a gente, sempre se atualizando. Sempre os nossos alunos estão aqui com a gente. Isso é muito bom. Tamo junto. Tá? Então, existem esses termos e é bem legal. E eu quero falar uma outra doença para vocês, de animais jovens, né? Jovens, né, meu? Que são as osteocondrodisplasias. É um termo muito grande e normalmente o animal é bem pequenininho. As osteocondrodisplasias são os animais anãos, né? E já foi relatado em várias raças, Cocker, Collie, Bulldog, Beagle, Akita, Alaska, Malamute do Alasca. E são os cães que nascem e ficam anãs. Existem diferenciais, né? Anões. Dwarf em inglês. É mais fácil falar em inglês algumas palavras, né, gente? Então, assim, ó, para você conseguir diagnosticar as osteocondrodisplasias, primeiro cão pequenininho, né? Mas você tem que ter uma história mínima de como que ele se alimenta, né? A história nutricional desse paciente. Um hemograma completo, você tem que ter o perfil bioquímico desse paciente, urinálise, análise fecal, para identificar se tem parasitas ou não, podendo causar esse nanismo, e as radiografias, tá? As dosagens hormonais também devem ser obtidas se você percebe que pode ter um distúrbio endócrino. Por exemplo, nanismo hipofisiário, hipotireoidismo congênito, são diagnósticos diferenciais das osteocondrodisplasias. Os humanos, como são muito espertos, eles fazem essas osteocondrodisplasias intencionalmente, em alguns casos. Eles selecionam esses genes recessivos, né? E fazem, por exemplo, os né? Mini pincher, mini poodle, não sei o que lá, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Então, pacientes onde as endocrinopatias são suspeitadas, a gente tem que dosar tiroxina sérica, TRH, né? O Thyroid Stimulating Hormone, TSH, desculpa.
GH, o hormônio do crescimento, e a insulina, Insulin Growth Factor, tá? Insulin Growth Factor, para saber se ele tem algum distúrbio endócrino que pode estar causando isso. Tá bom? Legal. Vimou. Compartilhou, bacana, legal. Amazonas, massa, cara. Você tá ouvindo lá do Amazonas, eu tô aqui em Santa Catarina. Muito louco isso. Que massa isso. E existe uma coisa também que é chamada síndrome do cão nadador. Todo mundo já ouviu falar dessa síndrome. Agora eu pergunto para você, por que ela ocorre? Qual é a causa da síndrome do cão nadador? Tempo. Na verdade, não se sabe a causa. Tá? Não se sabe a causa. Também chamada de hipoplasia miofibrilar e pernas cruzadas. Né? Normalmente acontece nas primeiras semanas de vida. A causa não é conhecida, tá? E os animais, assim, normalmente mais comum é a paraparesia ou a paraplegia. Nem sempre são tetraparéticos, mas quando eles são tetraparéticos, pectus excavatum, outras deformidades estão presentes também. Mas o mais comum é a paraparesia, tá bom? E, então, algumas doenças que a gente já falou aqui para vocês, né? Eu quero falar uma que eu acho muito importante aqui, que a gente não falou ainda, que é a displasia coxofemoral, né? A displasia coxofemoral, como vocês sabem, também é um diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar quando o cão está claudicando no membro pélvico, né? As radiografias são muito úteis para conseguir identificar essas alterações, certo? Então, displasia coxofemoral é uma causa bem comum, principalmente em cães de grande porte, mas pode acontecer em qualquer raça. E a panosteite, né, pessoal, também é uma doença... Oi, amor. Boa noite de novo. Te amo. E a panosteite, pessoal, ela tem um nome que não representa muito bem o que ela causa, porque panosteite seria uma inflamação de todos os ossos e ela acontece principalmente, né, em ossos longos, principalmente na una, tá? E vocês sabem quanto que acontece a panosteite? Tem um dado muito legal, né? A panosteite acontece, de acordo com o estudo, né, foi feito 2,6, a incidência de 2,6 para 1.000 cães. Olha que legal. Então, se você já pegou uma panosteite, você é um cara sortudo, né? Então, 2,6, 3 casos, 3 cães em 1.000 vão ter panosteite, principalmente cães de grande porte. Olha que legal, né? E existem vários sinônimos, né? Como, por exemplo, a panosteite eosinofílica, pode ser, enostose, tá? Então, isso aí está presente. Como que se caracteriza a panosteite? Uma mioesclerose no osso, principalmente próximo ao forame nutrício, tá? Se alguém tem alguma dúvida sobre essas doenças que acometem animais jovens, agora seria uma boa hora para vocês compartilharem. Então, faço o convite para você participar da live, se você quiser, para a gente trocar uma ideia, tá? Então, fico aqui à disposição para quem quiser entrar na live. E, enquanto vocês não solicitam, eu vou falar sobre uma outra doença que é a osteodistrofia hipertrófica, doença de Barlow, né? Não se sabe por que essa doença ocorre, acomete a região metafisária, né, dos cães, principalmente de grande porte, machos são os mais acometidos, Weimaraner é a raça mais predisposta. E tem uma sacada bem importante aqui para vocês. Se vocês estão suspeitando da doença de Barlow, da osteodistrofia hipertrófica num paciente de vocês, sabe o que vocês fazem? Radiografem, porque a radiografia é extremamente específica. As alterações radiográficas são bem específicas. Mas se ele não demonstrar alterações radiográficas no primeiro momento, em 72 horas ou 48 horas já vai aparecer lesões. Então, se você não viu as alterações no primeiro momento num cão com osteostrofia hipertrófica, se você radiografar esse paciente nas próximas 48 horas, 72 horas, você já vai ter lesão radiográfica. Tá bom? Então, é isso. Não se sabe muito bem por que ocorre essa doença, mas a doença por via autoimune é a mais comum. Parece que... Desculpa, é a mais aceita. Parece que a autoimune é a teoria mais aceita nesses casos. Tá bom? E o que ocorre na osteostrofia hipertrófica? Uma inflamação neutrofílica na metáfise, necrose, hemorragia, e aí vai alterar o trabeculado do osso,
causando eventos de formação defeituosa na metáfise. Tá? Então, essa é uma doença que vai acontecer ali, principalmente com um pico entre os 6 meses, e depois cães adultos não vão desenvolver essa doença. Tá? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Mandem as suas perguntas para nós. Posso falar de mais uma doença apenas, que eu me lembro agora, que é o hiperparatiroidismo secundário nutricional, né? Que é a osteodistrofia fibrosa, uma deficiência de cálcio na dieta, né? E um desequilíbrio cálcio-fósforo na corrente sanguínea, então causando uma reabsorção óssea pela ativação do paratormônio, por isso que chama hiperparatiroidismo. Maravilha? Então, é por isso que causa a perda óssea em cães com osteodistrofia fibrosa, com hiperparatiroidismo secundário nutricional, principalmente em cães jovens que são alimentados exclusivamente com carne. A mandíbula de borracha, Marcos, ela acontece principalmente no hiperparatiroidismo secundário renal. Não se sabe por quê, né? Quando há uma insuficiência renal, o rim não filtra mais do que ele deveria, causa uma hiperfosfatemia, porque ele não elimina o fósforo, e aí o cálcio vem tentando equilibrar essa relação sanguínea, e aí acontece essa perda óssea. A mandíbula de borracha acontece muito mais frequentemente no hiperparatiroidismo secundário renal. Aí a gente vai ver isso mais em cães idosos com nefropatias, mas pode acontecer em pacientes jovens com displasias renais, por exemplo. Massa? E caía na prova prática também, sem dúvida. A osteopatia crânio-mandibular também é de animais jovens, não é? Sim, ela também é de animais jovens, também não se sabe por que ela acontece. Ela pode ser uma variação da osteodistrofia hipertrófica. Alguns artigos citam isso como uma possibilidade, mas ainda não foi bem estabelecido isso. A osteopatia crânio-mandibular, ela acontece principalmente em cães, onde eu vi, cães pequenos. Então, raças pequeno porte. As raças que eu vi mais acometidas foram West Highland Terrier, aquele bichinho do IG, branquinho, bonitinho. Beleza, Marcos? Massa, gostei das perguntas de vocês, da participação de vocês. E se alguém quiser participar, tá aqui meu convite. Vem compartilhar com a gente aqui o que você acha. Compartilha aí a sacada que vocês tiveram, que às vezes você teve uma sacada que outra pessoa não teve, você compartilhando, outra pessoa vai ter essa sacada junto com você. E a gente tá numa sala cheia, né? A gente tá numa sala cheia de gente aqui. Então, vale a pena compartilhar. Tá? Eu posso falar de uma doença a mais também, que é a retenção do núcleo cartilaginoso. Retenção do núcleo cartilaginoso. É uma falha na ossificação endocondral que acomete principalmente a fise distal ulnar. Essa lesão, histologicamente, ela se caracteriza por uma retenção hipertrófica dos condrócitos. A Fê pediu, Thiago, repete os achados da osteodistrofia hipertrófica? Sim. Em inglês chama-se double physis, né? A fise dupla. A fise dupla. Então, aqui que a gente vai ter uma área de necrose na metáfise. Essa área de necrose na metáfise vai mimetizar uma linha de crescimento. Então, por isso vai parecer que tem duas lises. Então, double physis. Eu escrevo assim, linha radiolucente adjacente à metáfise, indicando osteodistrofia hipertrófica. Em alguns casos mais crônicos, há um crescimento ósseo, uma proliferação óssea, ou uma reação periosteal, que na verdade não é tão reação periosteal, mas alguns livros trazem assim também, adjacente à metáfise. E vai acometer vários membros, né? Então, isso que é o clássico. Pode dar hipertermia, também é clássico. E pode causar uma morte por hipertermia fulminante. Então, tomem cuidado com a osteodistrofia hipertrófica, é autolimitante, na maioria dos casos não vai ter problema nenhum, mas ela pode causar isso. Então, tomem cuidado com a osteodistrofia hipertrófica. Fê, respondi a tua pergunta? Principalmente a double physis, ou Trimmer-Feld zone, como é descrito no nível do Kelly McAllister, né? Tá? A sacada do Fábio foi ótima. Estudar é preciso sempre e repetidamente, e é com essa humildade que a gente cresce e obtém sucesso na vida. Boa pergunta, Alice. Sim, a gente falou do cão nadador e não vai ter achados radiográficos, tá? Simplesmente não tem achados radiográficos, vai ter o desvio do membro lá, que qualquer outra coisa poderia causar, tá? Então, a síndrome do cão nadador é mais um diagnóstico clínico. A radiografia ajuda a eliminar suspeitas, por exemplo, como uma fratura vertebral que poderia causar aquela clínica. Sacou?
E quando o cão ele tem também tetaparesia, normalmente ele vai ter pectus excavatus associado. Massa? Show de bola, gente. Vocês participaram, achei legal. Fê, que bom que respondi a tua dúvida. Fico feliz com isso. Tamo junto. E eu estava falando da retenção do núcleo cartilaginoso da fise distal ulnar, que é o mais comum. Então, isso normalmente ocorre, alguns postulam que pode ser decorrente de uma alteração de condrócitos, tá? E outros dizem que pode ser decorrente de uma osteocondrose, tá? Então, esse é o nosso bate-papo de radiologia, falando sobre as doenças e como que elas ocorrem. Existe outra doença também, não sei se vocês sabem, ela não é tão comum, mas é uma apresentação muito mais clínica do que radiográfica. E quando você for radiografar, é importante você saber que isso existe, que é a lassidão carpal dos filhotes. Existem filhotes que exibem lassidão carpal, tá? E eles têm uma apresentação clínica palmígrada. E aí, só a apresentação clínica, normalmente entre 6 a 16 semanas, unilateralmente ou bilateralmente, pode acontecer em cães pequenos, como grandes, mas muito mais em pequenos cães. E essa lassidão carpal, então, ela se trata sem cirurgia e ela deve ser acompanhada, mas não é um diagnóstico radiográfico, tá? Lassidão carpal. Então, o cão ele tem aquela posição mais palmígrada, une ou bilateralmente, normalmente mais comum em cães de pequeno porte. Maravilha? Maravilha. Que tal? Maravilhoso. Foi um bate-papo bem legal, né? Assim, eu gosto de fazer essas lives como se a gente estivesse discutindo numa mesa de bar. De é bar. isso que a gente gosta, mesa de bar. Vamos falar sobre isso na nossa mesa de bar da Unirad. Então aqui, né, não é onde a gente mostra as radiografias. A gente mostra as radiografias na aula que fica disponível semanalmente para vocês, tá? Legal, Marcos, bacana. Planet Dog, mistura de raça pode provocar mais chance de ter? Putz, que pergunta. Eu separei esse assunto para a gente falar e acabei deixando de lado e eu vou responder isso agora. A mistura de raça pode predispor algumas doenças, mas isso não está tão claro assim, tá? Mas existem estudos, olha que interessante. Existem estudos que mostram que castrar muito jovem causa, então, um aumento na suscetibilidade. Nossa, Falei certo? Falei certo? Suscetibilidades. Ó, Saúde. na suscetibilidade dele desenvolver, aumenta a chance de ele desenvolver doenças ortopédicas. Por quê? Por quê? A atividade fisial, tá? Na maioria dos ossos longos, ocorre entre 12 a 26 semanas de idade. Mas isso depende, né, de cada osso e é controlado em parte pelos hormônios, particularmente o estrógeno, tá? Isso em ambos os sexos. Maravilha? Então, tanto em gatos como em cães, o fechamento fisial, a parar de crescer, está associado significativamente, né, com os hormônios. E a castração muito jovem, ela ocasiona um demorar, né? Ela demora mais com que o fechamento, com o que o crescimento do osso aconteça. Portanto, estão estudando isso para entender por que castrar muito cedo pode causar isso, já foi relacionado com o estrógeno. Então, castrar cedo talvez não seja uma boa alternativa. Castrar muito cedo talvez não seja uma boa alternativa para evitar essas doenças. Olha que dado legal que o Doug trouxe. O Doug, é muito massa, Doug, isso aí que tu falou. Até hoje, todos os gatos que eu peguei com epifisiólise e fratura por escorregamento haviam sido castrados precocemente. Eu alerta sobre isso. Não castro os meus cães muito jovens, tá? Porque eu não quero que eles desenvolvam doenças ortopédicas. Então, é uma coisa minha, né? Cedo, tem que deixar o esqueleto amadurecer. Deixa ele amadurecer. Tem osso que fecha. Eu vou lá, eu castro o cão com 2 anos, 3 anos. Eu castrei o meu último cão com 5 anos, tá? Mas o que é de fato muito cedo? Então, deixa o esqueleto amadurecer.
Normalmente 12, 14 meses em cães. Eu acho que ainda não tem estudo com essa precisão. Assim. Depende da raça, entendeu, Isso, Nanda? exatamente. Depende da raça. Tem raças que crescem mais, que demoram mais para crescer. Tem raças que crescem menos. Eu deixo o esqueleto amadurecer do meu cão. Deixo ele ficar bem madurinho lá. Deixo ele brincar um pouquinho, né? Porque ele é ser humano também. Ele merece ter uma... Né? Amor. Né? Pô, namorar um pouquinho, namorar né? um pouquinho, dar uma fornicada, né? A gente pede perdão, vai na missa, tudo isso, mas ele dá uma fornicada. Entendeu? Você indica a partir de que idade? É assim, eu não, quem sou eu para falar, né? Os estudos estão vindo, está estudando muito isso. Existem artigos que falam que tem que esperar 2 anos aí, 18 anos, 18 meses, tá? Que a gente Então, pode te dar uma cuidado. dica como proprietário, tá? No Congresso de Felinos do Chile, as palestrantes falaram que um estudo comparando os gatos castrados com 4 a 6 meses não obtiveram diferença entre a porcentagem de gatos que apresentaram essas alterações. Legal, Doug. Esse é um artigo, né? Eu sei de alguns, a gente até compartilhou já no nosso grupo da teleradiologia, que existem alguns artigos que mostram que há um aumento dessa incidência. Então, assim, é uma coisa que não tem ainda, eu acho, eu acredito, que não há um consenso ainda sobre isso. Mas, frente 6 meses, eu também acho precoce. Né? E tem que ver como que foi feito esse estudo, né, Doug? Eu não estou particularmente sabendo qual é o estudo, mas às vezes tem alguns estudos, não estou falando que é o caso desse, mas tem alguns estudos que a metodologia também não acompanhou por tanto tempo para ter uma conclusão sensata, enfim. Eu acho que essa é uma discussão muito boa para os médicos veterinários, porque eu, como vocês, aprendi que quanto mais cedo, melhor, para evitar câncer e por aí vai. Mas não é um ganha-ganha, né? Você pode perder ortopedicamente e ganhar oncologicamente. É uma escolha. A Isane falou a verdade. A gente aprende que antes do primeiro cio é melhor, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Opa! Acho que alguém que não dormiu. Show de bola. Tá, pessoal? Fica aí a dúvida no ar. Eu vou compartilhar os artigos com vocês, tá? Doug, obrigado por compartilhar. Isane, obrigado por compartilhar. Yara, Nanda, tamo junto. Tati, o meu é cachorro de 1 ano e 5 meses, um pug, macho. Tem problemas com marcação de território. Xixi, não sei o que fazer. Isso é um distúrbio comportamental, Tatiane. Tá? Você deve procurar um especialista em comportamento. A gente é radiologista, eu não entendo muito disso, não. O nosso também faz xixi na casa inteira. A gente não é exemplo para isso, não. Beleza, turma? Valeu, galera. Pessoal, então valeu, a gente vai mandar lá no Telegram, tá? Para você que ainda não tá no nosso no canal do Telegram, é só ir no... Não bota isso não, porque depois vai sair o som na hora que eu for baixar a live. Tá bom. É isso aí, gente. Olha que legal. Filha. Beijo para vocês, viu? Gratidão e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Um abraço para vocês. Tudo de bom? Coelhinho. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.